A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que fazem parte do canal Oração Curados por Cristo. Hoje nós vamos falar de algo que vai nos ensinar a andarmos na mesma visão, andarmos unânimes, direcionados pelo Espírito Santo. E a palavra que eu quero estar lendo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante, até o 47. Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você reparou aqui neste texto, aqui está falando de algo que nós precisamos aprender. Às vezes nós andamos com irmãos numa congregação, mas não agimos como igreja. Nós não temos a mesma visão, nós não seguimos a doutrina, a palavra de Deus, como ela nos ensina a caminharmos. Nós não andamos no mesmo espírito, cada um tendo suas ideias, suas direções próprias, não havendo unanimidade e não há comunhão. Cada um caminha para uma direção que se acha conveniente. Este tem sido o caminho da Igreja do Senhor nesses últimos dias. Nós temos percebido isto, cada um caminhando segundo os seus próprios preceitos, seus próprios pensamentos, fazendo aquilo que lhes é conveniente. Mas a palavra do Senhor está mostrando aqui uma igreja, um povo que perseveravam na doutrina que lhes foram ensinado, a doutrina dos apóstolos, e andavam em comunhão com o partir do pão, nas orações, tinham temor a Deus e as maravilhas aconteciam, os sinais e prodígios aconteciam no meio daquele povo, no meio da igreja do Senhor. E a coisa, as situações eram tão tremendas que, para que não houvesse dificuldades financeiras, nem falta de bens, de alimento no meio da igreja, eles vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade que havia no meio deles. Olha que coisa tremenda o agir da Igreja do Senhor. Esta é a igreja primitiva, o princípio da igreja. E perseveravam unânimes, que quer dizer numa mesma visão, andando no mesmo espírito, e congregavam no templo e partiam o pão.
comiam seus pães em casa, comiam juntos, se alegrando e com humildade, singeleza de coração. E louvavam a Deus e caíam na graça do povo. E todos os dias eram acrescentados no meio deles aqueles que iriam herdar a salvação eterna. Isto é tão tremendo nós observarmos isso, que o testemunho deles era algo que fazia com que o povo quisesse participar daquele grupo de pessoas, da igreja do Senhor. E isso fazia com que a igreja fosse crescendo. A cada dia mais iam se acrescentando no número de salvos, aqueles que iriam herdar a salvação eterna. Por quê? Porque havia unanimidade, havia a mesma visão. Eles oravam juntos, eles se consagravam, eles repartiam o pão, eles tinham o mesmo temor, o temor a Deus, e os sinais e os prodígios e maravilhas faziam-se acontecer através dos apóstolos e através daqueles que herdavam a salvação, e a sua fé era acrescentada. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, e eles chegavam a um ponto tal que vendiam suas propriedades para que não houvesse falta no meio deles, para que houvesse um equilíbrio financeiro, econômico no meio da igreja do Senhor Jesus. E perseveravam. Eles eram unidos, eram humildes e andavam no mesmo espírito. Esta palavra eu quero deixar para nós. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer nesta visão, para que a nossa igreja, nós como igreja, sejamos acrescentados a cada dia mais nesta visão, neste crescimento, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus esta visão, uma visão que a igreja, infelizmente, perdeu ao longo dos anos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero pedir perdão, Senhor, ao entrar na Tua presença para orar, para Te pedir a Tua direção, para que nós venhamos herdar a humildade, para que nós sejamos unânimes, meu Pai. Ó Deus, para que haja o temor, porque o que tem entrado dentro da Sua igreja é uma morbidez, é algo que o Senhor se entristece ao ver a igreja caminhando numa visão egoísta, ambiciosa, avarenta, pensando só em si, em acrescentar riquezas. Mas o Senhor não quer isto. O Senhor quer que nós sejamos unânimes, perseverando, partindo o pão, louvando ao Senhor, para que nós possamos cair na graça do povo, para que a sua igreja venha ser acrescentada, para que o povo venha se converter e as maravilhas, ó Deus, elas voltem a acontecer no meio da sua igreja. Ó Deus, nos dá, Senhor, o temor que muitos já perderam, e se nós não vigiarmos, Pai, nós caímos no mesmo erro, porque nós devemos ser humildes de coração, nós devemos ser, ó Pai, pessoas que andam no mesmo espírito, pregando e ensinando a sã doutrina. Deus nos ajuda a sermos uma igreja verdadeira, uma igreja que caminha na mesma visão, na comunhão, no partir do pão e nas orações, com temor, para que os milagres e as maravilhas voltem a acontecer no meio da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Pai, pelo erro,
para que nós possamos voltar aonde nós erramos e reconhecer que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Meu amigo, minha amiga, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você seja salvo em Cristo Jesus. Eu te peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, para que você receba todos os vídeos quando eu postar um novo aqui no YouTube. Compartilha-os também com seus amigos e deixe o seu joinha, o seu gostei. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.